Bom, ao longo dos séculos, deuses foram silenciados e mitologias inteiras foram soterradas pelo tempo, ou somente pela conveniência de alguns. As crenças pagãs, em especial, foram as que mais sofreram essa tentativa de apagamento. E bom, hoje eu vou te contar sobre uma divindade que provavelmente você nem sequer conhecia, mas relaxa que você não conhece ela e não é nem por sua culpa. Tentaram mesmo fazer com que você nunca nem sequer ouvisse falar sobre ela. Hoje vamos falar de uma das deusas que tentaram apagar da história. Vamos falar da mitologia de Mari, a deusa basca. E bom, Mari, ela assume o papel da grande mãe na cultura basca, sendo uma das figuras centrais do paganismo antigo, da região dos Pirineus. Em seus contos, falam que ela habita as montanhas mais altas, como o Amboto ou as montanhas de Aquetege, que são montanhas que ficam localizadas na Espanha. E ela é conhecida por surgir envolta em chamas, nuvens ou ventos, assumindo formas diversas, podendo aparecer como uma mulher bela e radiante, uma serpente ou até mesmo em forma de tempestade. Ou seja, ela governa sobre as forças da natureza, o clima, o destino, os ciclos da vida, mas ela não chega a ser uma deusa maternal, nesse sentido dócil, igual muito das divindades femininas são retratadas. Ela representa o poder da transformação e do mistério, e só se revela esses seus mistérios para aqueles dispostos a atravessar trilhas árduas para encontrá-la. Então, nessa tradição, encontrar com Mari não é uma tarefa lá muito fácil. Dizem que é necessário escalar montanhas, enfrentar tempestades, nevoeiros e o medo do desconhecido. Quando alguém a encontra, ela testa a alma com enigmas, visões ou desafios interiores. Apenas quem é sincero, corajoso e disposto a se despir das ilusões do ego recebe dela um conhecimento oculto, uma verdade espiritual. E bom, começar uma jornada espiritual, essa jornada de autoconhecimento, é como escalar uma montanha invisível. E aqui já entra a primeira metáfora, dessa mitologia, pois o despertar envolve olhar para dentro com sinceridade, enfrentar dores antigas, direcionar crenças e romper com zonas de conforto. Por isso, o escalar da montanha. E é interessante analisar que Mari, ela aparece coberta por chamas, que é um claro símbolo da purificação. O fogo consome o que é ilusório, deixando apenas o essencial. Por isso esse elemento é tão apreciado em tantas culturas espirituais. E aqui no caso dela, não é diferente. Então, quando você desperta para uma verdade espiritual, ela chega e queima ideias antigas, identidades falsas, medos escondidos. Esse é o fogo de Mari, o fogo da consciência. Então, quem encontra com ela e é testado, não basta apenas querer esse conhecimento oculto. É preciso provar, tanto para você mesmo quanto para ela, que você merece ele. Pois o autoconhecimento exige passar pelos seus próprios abismos, mágoas, orgulho, trauma, ignorância. São esses os testes simbólicos dela. E só quem atravessa isso com honestidade encontra a sabedoria interior. Porque o despertar, ele não é algo que você toma força, mas é algo que você recebe quando você estiver pronto. Não tem uma forma de você acelerar esse processo. Mari representa o aspecto sagrado da vida, que não pode ser explicado, apenas vivenciado. Ou seja, é a conexão com algo maior que você, que te transforma sem precisar usar palavras.
Bom, sabe por que é tão importante falar de divindades como ela? Porque essa deusa, assim como muitas outras culturas e outras divindades, passaram pela brutal tentativa de serem apagadas da história, reprimidas, ou pela tentativa de absorver completamente o culto por outras religiões, e principalmente a da deusa Mari. Para que vocês entendam isso, durante a Idade Média, a Igreja Católica via os antigos cultos pagãos como ameaças à autoridade religiosa e à moral cristã. Mari, por ser uma figura poderosa ligada à terra, ao feminino e à magia, contrariava os ideais cristãos que exaltavam a submissão, a castidade e o domínio somente do masculino sobre o espiritual. Então, figuras como Mari começaram a ser associadas à bruxaria e até ao diabo, mesmo que isso não fizesse sentido algum, nem mesmo com a própria etimologia da palavra. Era só uma tentativa de tentar realmente causar medo nas pessoas quando ouvissem o nome dessas outras divindades. Seus poderes e manifestações, como o surgir da tempestade ou envolta em fogo, passaram a ser vistos como sinais demoníacos ou malignos e não mais sagrados e espirituais. E isso é muito triste, ainda mais quando você vê que eles não só tentaram destruir a imagem da deusa, mas também roubar e fazer uma espécie de substituição simbólica da deusa Mari para a Santa Maria. Que foi claramente uma tática política e religiosa da época. Em vez de enfrentar diretamente todas as tradições locais, a igreja optou por absorvê-las, modificando seus símbolos. As cavernas e montanhas sagradas foram transformadas em locais de aparições de Maria, como a Nossa Senhora de Lourdes ou a Nossa Senhora de Montserrat. E também os grandes festejos antigos foram incorporados a festas cristãs, como por exemplo a festa da colheita se transformaram em celebrações a santos, como as festas de São João, Santo Antônio e São Pedro. Todos foram inicialmente rituais pagãos que celebravam a força feminina, a colheita e a fertilidade. Totalmente o oposto do que se tornou. E que fique bem claro aqui que isso não foi de forma alguma uma espécie de homenagem bonitinha que fizeram para manter a festividade, né, o ritual, mas sim foi uma forma de tentar apagar essa origem pagã e de alguma forma reconfigurar o imaginário popular dentro da doutrina cristã, que ao meu ver é um crime gravíssimo. Ou seja, o nome Mari foi sendo associado à bruxaria, ao mal, e suas histórias foram silenciadas ou transformadas em lendas folclóricas, sem contexto espiritual profundo, e a visão do feminino sagrado como poderoso, selvagem e independente foi suprimida e substituída por um modelo idealizado de uma mulher submissa e pura. Afinal, é quase impossível você encontrar alguma santidade, né, alguma santa feminina que não tenha esse lado puro, esse lado submisso na Igreja Católica. Mas bom, enfim, nos dias atuais, com o ressurgimento dessas tradições espirituais voltadas para a natureza, ao feminino e à ancestralidade, Mari está sendo redescoberta. E sua história nos ensina que, por mais que tentem apagar o sagrado autêntico, ele sempre vai permanecer vivo, apenas esperando quem ouse buscá-lo. Enfim, eu acho que a mensagem foi passada, espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou, qual é a sua opinião sobre tudo isso. Eu me chamo Lauri, muito obrigado por você ter assistido até aqui e lembre-se sempre de espalhar a verdade. Até uma próxima.